Oi, 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 gente boa de Deus. Olha só, vocês estão chegando aqui agora. Quem está chegando, por favor, vá inscrevendo-se no canal. Se não for, clique no sininho, que é para daqui para frente, tudo que a gente for postando, você vai recebendo o aviso. E também deixa o seu like, porque o algoritmo entende isso como poxa, é aqui que eu gosto de estar. Aí o que ele faz? Ele tem o poder de projetar o nosso canal para maiores visibilizações. Essa parte só depende de você. A minha é chegar aqui com fidelidade, com constância e fazer, como temos feito. E estamos na iminência de concluirmos os quase 3 anos de exposição bíblica de Mateus. Nós já estamos com 2 anos e 10 meses, fazendo 2 anos e 11 meses agora, daqui a mais uns dias, na semana que vem. E nós iniciamos essa sequência e agora, ultimamente, nós passamos 2 meses, abrindo um parêntese em Mateus, indo para o Evangelho de João. Você lembra que a gente ficou em João do capítulo 13 ao capítulo 17. Terminamos o capítulo 17 na semana passada. E é ele que termina da seguinte maneira: depois do que nós vimos e que é chamado de a oração sacerdotal de Cristo, e a gente viu os elementos todos que a contém e falamos, não com exaustividade, porque só para vocês terem uma ideia, apenas sobre esse capítulo 17 de João, eu tenho um livro desse tamanho, chamado Oração para Viver e Morrer, lançado há muitos anos, em 89, 90, o livro Oração para Viver e Morrer. Milhares de pessoas já o leram. Ele é exclusivamente sobre o capítulo 17 do Evangelho de João. Então, por isso eu disse que não foi uma exposição com nenhum tipo de acurácia, de detalhamento, de exaustividade. Foi só o suficiente para todo mundo entender o que está dito aqui. Quando termina o capítulo 17, final daquela oração, o verso de 1º do capítulo 18 de João, diz assim: tendo Jesus dito estas coisas, estas palavras, daquela oração e tudo que precedeu aquela oração, desde aquela sequência que a gente iniciou no capítulo 13, tendo Jesus dito estas palavras, essas do contexto, saiu daquele lugar, daquele cenáculo, juntamente com os seus discípulos, para o outro lado do Ribeiro do Cedron. Quem ouve falar nisso? Outro lado do Ribeiro do Cedron. Então, um amazonense lendo isso aqui fica pensando que tiveram que pegar um barco, atravessar. Não, é uma bobaginha. Naquele tempo de Jesus era um riacho muito singelo que passava por ali, dividindo a esplanada do Monte do Templo do Monte das Oliveiras. Em períodos invernais, as águas ficavam mais caudalosas, passando por ali. Mas no período normal do ano,
no máximo era um fiapo de água que atravessava. Hoje em dia, infelizmente, nem mais água tem por lá. Tudo embaixo da terra, você só sabe que ali é o Vale do Cedron, já não se pode nem aludir ao Ribeiro do Cedron. Pois bem, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do Ribeiro do Cedron, que é hoje em dia, uma pontezinha de mais ou menos uns 50 metros, atravessa de um lado para o outro. E se quiser descer e ir a pé, desce também. Eu adoro fazer tudo a pé. E levar pessoas lá para baixo, mostrar, ir com elas a pé até o Vale de Josafá. Enfim, aquilo ali é quintal da minha casa. Então, Jesus os levou para o outro lado do Ribeiro do Cedron, para o Monte das Oliveiras, para o lugar onde havia um jardim. E o jardim é conhecido como Jardim do Getsêmani, que significa o jardim do lugar da prensa do azeite. Lá é cheio de oliveiras. Por isso é Jardim das Oliveiras, Monte das Oliveiras. Do lado de lá tudo é oliveira. Para além daquele ribeirinho, ou daquela pequena divisão que depois se alarga num vale mais amplo, mas não tão amplo assim, nada é muito grande. Então, ali havia um lugar para prensa do azeite, para fazer das azeitonas o azeite puro. E é para lá que Jesus vai ser moído, ser prensado, ser angustiado. Do outro vale, no outro lado, no jardim chamado do Getsêmani. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Por quê? Porque Jesus ali estivera com os seus discípulos muitas vezes antes, orando, dormindo nas cavernas que ali havia em abundância. Hoje, quase todas essas cavernas são ocupadas por algum templo na frente, alguma coisa assim. Estragaram a originalidade do lugar com esse monte de nichos sagrados que enfeiam a natureza. Pois bem, e aí foi por causa disso que Judas foi entregar Jesus, dizendo: olha, eu sei onde está aquele a quem vocês estão procurando, Jesus o Nazareno. Vocês já ouviram de mim em dias anteriores, há 2 meses atrás, o detalhamento dessa ocorrência toda. Hoje a gente volta para Mateus 26, para darmos continuidade até o final, no capítulo 28. E o que está dito aqui, depois da narrativa de Judas, indicado como traidor, e saiu, como diz João, para procurar o pessoal e dizer: olha, eu sei onde ele está, a hora é agora. Já tinha feito o acerto, o negócio estava preparado, o valor da traição estava estabelecido, aquela angústia toda que tomou conta de todo mundo estava precificada para acontecer como de fato aconteceu. E depois de tudo que a gente viu em João 13, as conversas, tudo começou com aquele lavar de pés, foi crescendo para falar do Consolador, da transcendência, das moradas celestiais, da necessidade de se ter um vínculo essencial com Cristo eterno, com o Espírito de Cristo, como um ramo da videira é plantado e sai, e brota, e se alimenta, e se vivifica e frutifica da videira da qual ele decorre. Assim, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Só damos o fruto do Evangelho se estivermos recebendo da seiva da sua vida. Se damos esse fruto do amor no Evangelho e recebemos dessa seiva,
uma das coisas que Jesus disse que naturalmente nos ocorreria é que a gente teria grande alegria em falar com o Pai. Porque assim como Jesus falava com o Pai, nós falaríamos. Porque agora nós estaríamos habitados por Cristo, pelo Espírito de Cristo. Já não anda conosco do lado de fora, mas habita o nosso coração. É uma dessas moradas onde ele habita, sou eu, e eu habitarei numa das moradas que são nele, para onde eu irei. Mas hoje eu já o habito e ele me habita, eu estou nele e ele está em mim. Isso dá uma vontade grande de orar. Não por orar, mas por conversar, por expressar, por terapeutizar a minha relação com Deus, aonde eu abro os escaninhos mais profundos do meu coração, expresso os desejos mais íntimos do meu ser, os sonhos, as aspirações, as necessidades, as intercessões. Falo com ele, Jesus disse, isso vai acontecer e vocês vão ver que o Pai vai responder. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, porque o próprio Pai vos ama e sabe que vós me tendes amado e obedecido à minha palavra. Então as orações que a gente faz são de acordo com a vontade dele, mas Jesus disse que o resultado disso era um gozo eterno que iria tomar conta da gente. Isso quando as coisas são como Jesus disse que elas deveriam ser. Se elas não são como Jesus disse que elas deveriam ser na nossa vida, nada do que Jesus prometeu como alegria, gozo, comunhão, força, consolação, ousadia para viver, inabalabilidade, resistência, perseverança, flutuação em tempo ou fora de tempo, o tempo todo, cheios da graça de Deus, sendo o lugar onde a graça e a verdade se encontram para namorar, se beijam na minha alma, e eu reproduzo a graça e a verdade habitando o meu ser, se beijando e namorando em mim, a felicidade de Deus em mim crescendo e se manifestando, e aí ele desemboca isso tudo naquela oração de intercessão do capítulo 17 de João, conforme a gente viu. E hoje, retornando aqui, o que nos falta é no capítulo 26 de Mateus, olharmos para o verso 26 e daí em diante, que diz assim, enquanto comiam, porque Judas saiu para trair, e Jesus, já com tudo pronto, depois de todo aquele período de conversa, não necessariamente eles ficaram sentados no mesmo lugar, como uma ceiazinha medieval do Leonardo da Vinci, que parece com qualquer coisa, menos com a ceia original do cenáculo em Jerusalém no primeiro século, que era uma coisa simples, 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 simples. Nada a ver com aquela ceia, com aquela Eucaristia de Leonardo da Vinci. Não. Era um lugar singelo. A mesa era baixa, o pessoal sentava no chão. Pegavam tudo com a mão, dividiam, partiam, comiam. Não havia esse rigorismo ascético todo, nada disso. Enquanto comiam da Páscoa, dos elementos judaicos da Páscoa, ervas amargas, pães asmos, o cordeiro para o holocausto, que agora ali era só uma simbolização da ceia, esses elementos pascais, que faziam parte daquilo que todas as demais famílias em todos os outros lugares estavam comendo, provando e experimentando. Então, enquanto eles comiam a Páscoa, que não era novidade para eles,
Eles tinham crescido no ambiente onde se comemorava a Páscoa uma vez por ano. Todos os discípulos de Jesus e a própria família de Jesus, enquanto eles comiam do que era completamente natural que acontecesse naquele dia de festa, tomou Jesus um pão, qualquer um dos pães que estavam ali. Não tinha um pão separado, designado como sagrado. Olha, o pão sagrado. Os outros são pães. Esse aqui é o sagrado. Não, era um pão de todos os pães. Tomou um pão. E após ter tomado aquele pão, abençoou-o. E são pães grandes, redondos, como até hoje se come no Oriente Médio. E o partiu. É um pão que você rasga. Vai rasgando em pedaços. Parece uma pizza média. Vai rasgando. O partiu e o deu aos discípulos. Estavam ali homens e mulheres, dizendo: tomai e comei, peguem e comam, peguem, pedacinho para cada um, peguem e comam. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E não significa que aquele pão virou em carne e sangue de Jesus, como eu me lembro quando eu era criança lá no Amazonas, e eu fui batizado tanto na igreja católica quanto na igreja presbiteriana, porque os pais tinham religiões diferentes quando eu nasci. Então eu cumpri os ritos dos dois lados, como uma criança. Sem nem me dar muita conta do que estava acontecendo. Pois bem. Mas eu me lembro muito bem, me deixou até traumatizado aquele negócio de que, eventualmente, eu ouvi os adultos dizendo que não se podia pegar daquele pão da Eucaristia, chamado de hóstia, porque se você comesse sem ter se consagrado, sem estar preparado, sem ter sido dado pelo profissional da religião, no caso, o sacerdote, padre, e você comesse, aquilo ia virar carne, sangue, iria ser derramado da sua boca. Era um negócio vampiresco, esquisito, bizarro, estranho. Eu ouvi aquilo ali e digo: meu Deus, que negócio mais esquisito isso aqui. E eu pegava, olhava para aquilo e dizia: parece ter uma cara de gostoso. E olha, eu, conquanto nunca tenha frequentado igreja católica, toda vez que eu podia, e tinha uma chancezinha, depois que eu estava maiorzinho, eu passava do lado de uma igreja católica que eu via a Eucaristia lá, não era Eucaristia, sacristia, embora seja uma Eucaristia, a sacristia aberta, com alguns amigos, eu entrava. E tinha alguns padres jovens, até seminaristas, assim, meio bacanas, e a gente dizia: a gente quer comer uma hóstia, e vem cá. Aí o cara ia e dava umas hóstiazinhas pra gente. Eu gostava do gostinho. Aí o pessoal dizia: você é papa hóstia. E eu adorava. Eu digo: se tiver que ser papa hóstia para de vez em quando passar por aqui e comer essa comidinha, essa hostinha suave. Já na igreja presbiteriana não se dizia. E aquele pão, que não era apelidado de hóstia, era chamado só de pão mesmo, e era cortadinho pequeno, e vinha numa bandeja, não era o corpo de Cristo. Se você comesse, não ia virar carne nem sangue na sua boca. Eles diziam que era só uma simbolização, mas que tinha sido separado do uso comum
separado do uso para comer, como pão normal. E tinha, por causa dessa separação, se transformado num pão consagrado. E que só podiam comer os crentes, adultos, ou os adolescentes que tivessem feito profissão de fé, e só os que fossem batizados. Quem não preenchesse esses critérios, ainda tinha mais um, e que estivesse em plena comunhão de frequência, dízimo, participação na igreja local, na paróquia local. Aí você teria acesso. Se você não fosse presbiteriano, fosse batista, assembleiano, metodista, luterano, mas estivesse visitando, eles perguntavam: se você não é desta congregação, mas está em plena comunhão com qualquer igreja evangélica no Brasil ou no mundo, sinta-se convidado, desejando participar da ceia do Senhor. E aí na igreja presbiteriana se dizia: porque essa ceia não é da igreja presbiteriana, esta ceia é do Senhor. Na igreja batista eu levei um susto quando eu fui a primeira vez garoto, num culto batista, e chegou a hora da ceia, e eu vi o pastor, não vou nem dizer o nome dele, depois que eu me converti, acabamos anos depois ficando até bons amigos, e ele me convidou várias vezes para ir pregar lá na igreja dele. Hoje eu acho que ele já é um senhor falecido, faz muitos anos que eu não vejo, mas eu fiquei assustado quando eu ouvi dizer: essa é a ceia da Igreja Batista. Só podem participar da mesa do Senhor os que são membros desta congregação batista, ou eventualmente de outra igreja que faça parte da mesma convenção batista brasileira. Se não fizer, sentimos muito, mas você não tem acesso à nossa mesa, porque é uma mesa batista. Eu já fiquei chocado com aquilo ali. Depois eu fui vendo nas outras igrejas, era mais ou menos a mesma coisa. Era para o pessoal da agremiação, da torcida organizada, aquela mesa. Nesse sentido, a igreja presbiteriana era muito mais generosa. Assim como a igreja episcopal, que não fazia acepção de pessoas que quisessem participar. Boa parte das igrejas luteranas também eram mais abertas para acessibilidade de quem desejasse, mas é assim que funciona no meio religioso. Você tem que ser membro da agremiação, porque aquele pão nem é o pão da transubstanciação católica, onde o pão vira carne e sangue, literalmente, a ponto de haver essas superstições de se comer pode derramar sangue na sua boca, como era no passado. Hoje em dia, esse papo ficou tão furado que eles não falam mais no assunto, mas era assim até não tanto tempo atrás, dependendo do grupo. E na igreja evangélica continua tudo como dantes no quartel de Abrantes, exceto aqueles que no curso dos anos receberam a minha influência, porque eu nunca pratiquei isso. Desde que eu comecei a ser pastor presbiteriano, na década de 70, lá em Manaus, e juntamente com meu pai, na mesma igreja, que a gente abria a ceia para quem quisesse participar. Crianças não podiam na igreja presbiteriana, mas nós nunca tiramos o pão da mão de uma criança que fosse lá e pegasse o pãozinho. Papai e eu tínhamos combinado, nós nunca iremos dizer não para uma criança. Se tem alguém aqui entre nós que pode participar desse momento com toda a pureza de coração, são as crianças. Também nunca impedimos uma pessoa que não tivesse entendido direito aquele processo
e que mesmo não sendo evangélico, presbiteriano, ou membro da igreja, ou de qualquer outro grupo, tanto fazia, tivesse toda a vida espontaneamente estendido a mão e apanhado. Nunca proibimos. Nunca. Quem faz isso com coração espontâneo tem que ser tratado com o mesmo respeito espontâneo com o qual ele agiu. E sempre assim foi o nosso comportamento do meu pai e o meu todos os dias da minha vida. E hoje eu vejo vários lugares onde a situação de participação da ceia ficou muito mais acessível para quem quer que queira. Mas no passado era um psicotécnico espiritual, era um psicotécnico religioso, era um Enem, era um vestibular, era uma prova de admissão. Você tinha que ter passado pelos pré-requisitos para estender a sua mão. Veja como a religião não carrega nada do DNA de Jesus. Nada. Nada. Porque Jesus, conquanto isso aqui não tenha sido feito num lugar aberto, para milhares de pessoas, e sim para uma comunhão íntima de amigos, não houve ninguém proibido, nem Judas. Judas foi o primeiro a comer quando Jesus pegou o pão, molhou no vinho e botou na boca de Judas, que comeu e saiu para trair. Então não havia esse rigorismo, porque não havia sagrado, aquele pão não era sagrado. Sagrado, eu vou repetir pela bilionésima vez, é uma invenção da religião. Essa é uma palavra religiosa que vem de sacro, sagrado, tanto quanto sacrifício, vem de sacro ofício, o ofício sagrado, o ofício sacramental, o ofício do sacerdote, é o sacro ofício. Tanto é que o que não é vida dedicada ao sacerdócio religioso é chamada de vida secular. E a vida dedicada ao serviço religioso é a vida do ministério sagrado. É a vida no sacro. Agora, em Jesus, ninguém foi convidado a viver nem o sacro nem o sagrado. Todo mundo foi convidado a viver, olhando para tudo mais na vida como coisa santa. Eu disse a vocês já muitas vezes que o sagrado é uma invenção do homem. Deus age na santificação de todas as coisas que ele criou. Tudo que ele criou é santo, nada é sagrado. Tudo que ele criou é santo. E é santificado pelo nosso olhar, pelas nossas ações de graça, pela nossa alegria de participação, pela nossa pureza e espontaneidade. Tudo é santo. Tudo é santo. Aqui na minha casa nada é sagrado, mas tudo é santo. Tudo e todos são santos. Nada é sagrado. Eu sou uma pessoa que não carrega uma gota de sagrado. Eu não tenho mesa sagrada, cadeira sagrada, pão sagrado, não tenho nada sagrado. Tudo é entregue, tudo é posto diante de Deus, tudo é recebido e oferecido com ações de graças, com alegria, com gratidão no coração. É isso que santifica a vida. Para quem quer crescer e deixar de vez a religião, o último bastião a se largar da religião é a linguagem do sagrado, o culto ao sagrado, o namoro com o sagrado e a ideia de que o sagrado é diferente de qualquer outra coisa. Aquela mesa que a gente usa para servir os elementos em alguma reunião, em algum culto, como a gente faz aqui no Caminho da Graça, na nossa reunião na comunidade de fé, aonde todo mundo que queira pode participar, aquela mesa não é diferente da mesa para a qual eu vou depois. Depois da reunião, às vezes a gente sai para jantar em algum lugar com amigos,
Aquelas outras mesas são igualmente sagradas. Não é uma de um lugar, qualquer pão, qualquer comida, qualquer bebida, qualquer abraço, qualquer sorriso, qualquer olhar, qualquer louvor, qualquer culto, qualquer conversa bonita, qualquer edificação, qualquer que seja a alegria de admoestação singela, sincera, amiga, carinhosa, calorosa, para com amigos, para com filhos, para com netos, para com cônjuges. Toda relação é santa. A vida é santa. Ela não tem momentos santos e momentos religiosos chamados de sagrados. Isso tudo é invenção do cristianismo, ou do judaísmo, ou do primitivismo religioso do Velho Testamento, onde existe o sagrado. Mas no Novo Testamento, procure o sagrado no Novo Testamento. Procure o sagrado em Jesus e veja se você acha. Você acha o sagrado em Moisés, em Josué, em Davi, nos sacerdotes daquela época, no templo de Salomão. Tudo isso aí tem sagrado, é primitivo. Mas Jesus inaugurou um novo tempo, onde tudo é santo. Todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas são limpas para os que têm um olhar limpo, grato, feliz e abençoado. É o meu olhar que santifica as coisas. É a minha gratidão que torna todas as coisas santas. Por exemplo, você quer levar um susto? Se eu tivesse que ter, preste atenção, se eu tivesse que ter sagrado na minha vida, você vai ficar chocado talvez, mas se eu não tenho nenhum. Eu tenho momentos de expressão de simbolização grata, mas sacramentos nenhum. Batismo para mim não é sacramento. É um ornamento à fé que tem um impacto muito maior na mente de quem o recebe, mas não realiza nada a mais em Deus, nem tira nada de Deus se você se batizar ou não se batizar. É o batizando que tem a experiência psicológica do momento catártico do batismo. É isso, só isso. O pão e o vinho não são sacramentos. E o casamento, muito menos ainda. Esse aí já foi uma invenção dos dias medievais para cá, da sacramentalização do casamento, ou do catolicismo, do cristianismo constantiniano do quarto século para cá, aonde esses elementos foram se desenvolvendo em sacramentalidade religiosa. Mas no Evangelho, procure. Eu desafio você. Procure o sagrado nas práticas de Jesus ou nas práticas de Paulo e você não acha. Quando Paulo cumpre um voto e raspa a cabeça lá em Jerusalém, é contra a vontade. É só para atender o pessoal da creche religiosa da igreja de Jerusalém, para não encherem a paciência dele. Ele diz, eu vou raspar a cabeça, não é nada para mim, mas para esses caras... Se você entrar aí sem a cabeça raspada numa época como essa, já vão jogar pedra em você e não adiantou nada. Raspou a cabeça e jogaram pedra nele assim mesmo. Pois bem, no Evangelho você não encontra o sagrado, você encontra e você pratica o santo. Mas eu ia dizendo, se eu tivesse que ter, não tenho, mas se tivesse que ter momentos sacramentais na minha vida, sabe quais são? Minha mulher sabe, meus filhos também sabem, a minha hora de xixi. Meu Deus, eu acho o xixi e o cocôzinho algumas das coisas mais santas desse mundo, pelas quais eu devo agradecer todo dia, tanto quanto pelo pão que eu como e pela água que eu bebo. Quando eu bebo a água, eu agradeço. E ela sai de mim. Obrigado, Senhor. Vamos supor que é vinho.
por esse vinho, fruto da videira, que me lembra o teu sangue derramado por mim, e que está tudo pago, sem dívida nenhuma. Bebi, vai processar. Quando eu sair daqui, certamente, eu iria até o toalete e vem um xixi delicioso. A minha mulher diz que fica até alegre à noite, tarde da noite, quando eu vou ao banheiro e na casa dos outros eu sempre urino na louça, para ninguém que esteja fora nem ouvir. Mas na minha casa, só nós dois velhos, rodados e amantes, ela tem o maior prazer em ouvir a minha urina, porque ela diz que ela fica agradecendo a Deus pela bênção dos meus rins e dos meus órgãos todos, desse trato gastrointestinal e urinário. Agradece a Deus pela volumetria saudável da minha próstata, porque ela diz a sua urina parece a urina de um jovem. E às vezes é longa. E eu tomo muito líquido. Aí quando eu termino, ela não raramente diz aleluia, graças a Deus, está tudo lindo, rins funcionando, próstata boa, tudo ela dá graças a Deus. E eu também. A mesma coisa é a defecção do dejeto concreto. Eu tenho muita gratidão porque, meu Deus, se uma dessas coisas para, é sinal de que tudo mais meu entrou em falência. Então, por essas duas excrescências, por esses dois excrementos, que não chegam a ser excrescências, são excrementares, eu tenho uma sinalização direta de que em mim as coisas estão funcionando, que até o meu diabetes não está atrapalhando, que está tudo funcional. Uretra larga, tudo largo, tudo na medida certa, o organismo está apto. Então eu não tenho sacramentos, mas se eu tivesse que ter, seria meu querido, minha querida, o meu xixi e o meu cocôzinho, porque eles são o fruto da minha saúde. São os frutos mais explícitos do sinal da minha saúde orgânica. Pelo que eu dou muitas graças a Deus. Mas não são sacramentos. São expressões concretas das minhas inúmeras expressões de gratidão a Deus. Mas toda vez que eu vou, ninguém se esqueça. Quando você for, faça isso em memória de mim. Seu xixi, sua caquinha, com gratidão. Quanto mais normal vier, é melhor sinal de que está tudo funcionando melhor em você. Eu estou dizendo isso, você pode dizer, mas para que esse papo? Porque esse papo tem uma importância espiritual enorme, uma importância teológica imensa, uma importância do ponto de vista da orientação do significado da sua consciência extraordinário. Quando você atingir esse nível, é sinal de que você cresceu, virou gente grande e ficou livre da sacramentalidade diminutiva e aprisionante dos sacramentos. Você passa a viver num mundo onde todas as coisas são santas para os santos. Tendo abençoado o pão, o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. É claro que não era aquele pão que era o corpo dele, não era um pedaço de mão, não era um pedaço de fígado, não era um pedaço de rim, não era nada disso. Era uma expressão do que ele faria, do que ele entregaria em favor. Assim como o próprio corpo dele pregado na cruz
Não era para ninguém chegar lá e tirar pedaço de dedo, nem de mindinho, nem de uva, nem de pele, nem de pelo, nem de cabelo, nem de nada, porque seria feitiçaria, fetiche. Pode ter saído do corpo de Jesus, mas se você olhar com essa atitude fetichista, virou magia negra na sua cabeça. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem sem fetichismo, apenas em espírito e em verdade, porque são esses os que com lucidez o Pai procura para serem seus adoradores. Serão os únicos capazes de olhar para a vida com a lucidez iluminante do olhar de Cristo Jesus. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças ao Pai, Pai, obrigado pelo fruto da videira, com o qual temos nos alimentado. E a humanidade tem provado delícias e alegrias. Muito obrigado. E que hoje representa o meu sangue, que será derramado em favor de todo aquele que quiser receber o benefício dessa graça, sabendo, e os que não sabendo, se coloquem em coração quebrantado e receberão também automaticamente os benefícios dessa graça. E deu a eles o cálice, depois das ações de graças, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Moisés tinha feito um sangue com sacrifício de bodes, de touros, de ovelhas, de cabras, de animais variados, aos montes e aos borbotões interminavelmente. Era aquele ajuntamento de mosca, tanto quanto os assírios também fizeram, os babilônios também fizeram, os egípcios em grande quantidade, todos os povos da terra, os astecas, os maias, os incas, os povos mais variados do mundo fizeram suas oferendas, a maioria das quais com derramamento de sangue. E Jesus está apenas se utilizando de uma consciência, um elemento presente no inconsciente coletivo da humanidade, já estava ali implantado para não matar ninguém. Não matou nenhum animal, não fez nada disso. Era pão e era vinho espremido da videira, que ele tinha acabado de usar como exemplo dele próprio. De modo que naquele dia, aquele tomado vinho que viera da videira, para quem fosse um ouvinte atento, com o coração ansioso de sorver e aprender tudo, aquele cálice tinha um significado sublimemente extraordinário, como eles nunca tinham olhado para aquilo jamais como olharam agora. Não porque ali houvesse sangue, mas porque ali havia um vinho de gratidão, pelo que Jesus faria na cruz em favor de todos os homens, dos que sabiam e dos que não sabiam, atraindo todos a si mesmo. Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, não da aliança de Moisés, com bodes, touros, com sacerdotes da tribo de Levi. Tudo isso acabou, de templo, necessidade de templo, tudo isso eram sombras de coisas que haviam de vir. Tudo isso era apenas arquétipo, era apenas simbolização. Eu sou a consumação, eu sou o cumprimento, eu sou a realidade, eu sou a expressão exata de tudo que aquilo apenas simbolizava. A primeira aliança de Moisés era uma aliança de véu, de sombra, de silhuetas. Era uma aliança da caverna de Platão, onde só se via a projeção de sombras. A primeira aliança do Velho Testamento. Essa aqui é fora da caverna de Platão, é vendo.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vendo as ações de graça se transformarem o sagrado em santo, e tudo em santo, e todas as coisas em adoração a Deus. Comei e bebei dele todos. Essa é a nova aliança. Esse é o sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, para cobrir. Essa é a verdadeira arca da aliança, o verdadeiro propiciatório, aonde todo o pecado é coberto, toda a culpa é tirada. E é uma expressão definitivamente simbolizada aos sentidos, para ser definitivamente apropriada na consciência do Espírito. Eu vivo sem culpa, sem pecado e sem medo. Deixei de ser um pecador? Não. Deixei de cometer pecado? Não. Às vezes eu peco até quando não sinto ou não percebo que estou pecando. É depois de alguma avaliação que eu digo, que coisa mais tola que eu disse, pensei, imaginei, que tolice, meu Deus. Como a gente cresce, cresce, cresce e ainda tem infinitamente mais para crescer. Mas isso não se transforma em mim em sentimento de culpa, nem angústia, nem separação de Deus. Não me faz ficar um dia inteiro me consagrando para poder voltar a orar por doentes, aflitos, angustiados. Não, está tudo pago, tudo feito. Antes de acontecer já estava resolvido. Na cruz de Cristo, que tirou o meu pecado, tira e tirará. Eu vivo justificado, vivo sob a propiciação, a cobertura absoluta da minha vida em Cristo. Essa é a nova aliança em Cristo Jesus. Digo-vos que desta hora em diante, Jesus falou, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco do reino de Deus. Isso ele voltou a fazer 4 dias depois, 3 dias depois, quando ressuscitou de entre os mortos. E tanto o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, nos dizem que ele ficou 40 dias a mais com os seus discípulos, ressuscitado de entre os mortos, aparecendo de dia, de noite, a hora que quisesse, comendo e bebendo com eles depois da sua ressurreição. Comeu pães, comeu peixe, bebeu água, bebeu vinho, bebeu cevita, que era mais bebida do que água naqueles dias, que era a cerveja romana, extremamente consumida por todo mundo na Galiléia, porque às vezes era até mais saudável do que a água. 40 dias e 40 noites, mostrando que o reino de Deus se corporificou, se concretizou de maneira inequívoca na sua ressurreição dos mortos. E ele bebeu de novo com eles um tempo depois, e beberá não com esse ritual do primeiro século, mas com modos de fazer que a gente não pode nem imaginar. Ele serve comunhão a mim, sem pão, sem vinho, sem nada, no abstrato da minha consciência, todo dia, toda hora, o tempo todo. Quando a gente deixa de ficar preso ao momento sagrado, à hora do sagrado, à mesa sagrada, ao pão sagrado, ao vinho sagrado, às companhias sagradas, ao horário cronológico da prática do sagrado, tudo isso é bobagem, no segundo Evangelho. Aí o verso 30 diz, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante, porque essa é a única vez nos 4 evangelhos que se diz que Jesus cantou. Não estou dizendo que ele nunca cantou antes. Cantou, certamente.
pessoas às vezes andavam em longas caminhadas cantando. Cantando músicas culturais, cantando hinos, cantando o que quisessem. Não havia liturgia, só pode cantar salmos. Com Jesus, não. Com Jesus, não. Eles cantavam. Mas nunca se fez esse registro. Porque o cantar não tinha essa importância toda que o cantar ganhou depois, nos cultos. Aí o cantar foi se tornando, em alguns lugares, quase que o elemento litúrgico por excelência, onde se gasta mais tempo é no cantar. E hoje em dia é no cantar. Não tem mais pregação praticamente, exceto em algumas igrejas históricas, assim mesmo. São pregações com relógio numa contagem regressiva para o pregador parar naquela hora e não passar. Agora, o louvor às vezes é 2, 3 vezes mais do que o tempo da pregação e o tempo de pedir dinheiro não tem limites para acontecer. Esses são os cultos de hoje em dia. Não tem nada a ver com Jesus. Ele ficou aqui 3 anos e 6 meses e os evangelistas só registraram um canto. Um canto. E a gente tem quase certeza de qual tenha sido, num salmo, que cantava com certa regularidade no final da celebração da Páscoa. Muito provavelmente eles cantaram aquele salmo. Todos juntos, sem acompanhamento, sem música, a capela. E saíram dali. Saíram dali para o Monte das Oliveiras. Como João disse, desceram, atravessaram o Ribeiro do Cedron e foram para o jardim do Getsêmani. E é daqui para frente que eu continuarei com você no dia de amanhã. Hoje foi propositalmente essa coisa mais simples do mundo para ver se, pela simplicidade, o entendimento, todavia, se abre um pouquinho, pelo menos. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra singela para filhinhos e netos tenha entrado em algum coração que não esteja predisposto contra a pureza e a simplicidade do Evangelho, conforme ensinado e praticado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que eu peço que tu realizes na consciência de cada pessoa que me vê e que me ouve, enquanto eu digo tudo isso com um coração sincero, puro e feliz na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa, eu estou aqui esperando para dizer a você que tem um GC passando aqui, o gerador de caracteres passando aqui em cima, com um CPF, Caio e Adriana. Tá aí para aquelas pessoas, amigos que me pediram meses, Caio, bota um Pix, porque às vezes a gente quer ajudar também a você, mas não tem alternativa porque você só divulga o seu ministério. Então, para aqueles que pediram, está aí. Eu quero agradecer a Marta Mascarenhas, tão generosa você, minha filha Leonardo Ribeiro Oliveira. Obrigado, Léo. Quero agradecer a Valdirene Maria de Melo. Obrigado, Valdirene, querida. O Caio Augusto Nunes de Lima e Souza. Muito obrigado, meu xará. Caio Augusto, esse aqui é bem imperador romano. Todo imperador romano tinha Caio no nome, por causa do significado de Caio, que é bordão, cetro e alegria. Cetro da alegria é o que Caio significa.
Então, muito obrigado, meu querido amigo Caio Augusto, e pela sua generosidade. Obrigado, Adailton Salgado de Oliveira. Muito obrigado, amigo. Gabriel Barroso Bernardes, gratíssimo. Deus te abençoe. Dilaí da Luz do Pilar, que nome interessante. Deus te abençoe, Dilaí. Um beijo. Ed Carlos Pereira de Souza, muito obrigado, meu filho. Carlos Giovanni Oliveira da Silva, muito grato, Carlos. Marta Mascarenhas, muito obrigado, Martinha. Outra vez o Léo Oliveira, Ribeiro G de Oliveira, muito obrigado. Aí vem aqui Valdirene de novo, de Melo, muito obrigado, Valdirene. O Tiago Palota Machado, grato, meu filho. Walter Nascimento Rezende, sempre generoso, muito obrigado, Walter, que o Senhor continue sobre todos nós. Dilaí, da Luz do Pilar, de novo, querida, muito obrigado. E o Carlos Pereira de Souza, gratíssimo, meu filho, Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Edir Carlos Pereira, Deus te abençoe. Muito obrigado a vocês todos que têm nos ajudado com todo carinho, com todo amor. Meu coração é gratíssimo a todos vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Beijo para todo mundo. E vocês estão vendo um outro Pix de CNPJ passando aí. E esse é o do meu ministério. É para pagar as contas, trocar equipamento, manter as coisas funcionando, ampliar o alcance, tudo que precisa para fazer, porque eu sozinho não consigo fazer tudo que eu faço. Tem um monte de gente me ajudando. E muito obrigado por você que tem essa sensibilidade e ajuda o meu ministério a acontecer. Então, tá aí. É um CNPJ, um Pix que está passando, já deu para todo mundo anotar. Para quem diz tem outro meio de contribuição, tem sim. Escreva caiofab.com.br, enter. Aí você cai aí no meu blog, onde eu agradeço. Sua presença lá em cima está escrito contribuição, ó. Um branquinho, clicou, entrou. Aí tem dois bancos, Santander e Banco do Brasil, com suas agências e respectivos CNPJs para depósito e transferência bancária, mais opções de contribuição, e aí vem outra vez os mesmos dois bancos, nada novo, cartões de crédito, todo mundo sabe como usar para fazer seu depósito, ou mensal, ou aquele programado. Você pode programar meses de contribuição para frente, ou ano, como você queira. O PagSeguro, que todo mundo já usou durante muitos anos, e o PayPal, para aqueles que moram em outros lugares da Terra e dizem, como eu queria ajudar, eu assisto todo dia, me faz tanto bem, como é que eu posso ajudar? Use o PayPal e você vai conseguir ajudar. Mas minha grande alegria está no fato de você acessar os meus cursos. Aí você diz, como é que eu faço isso, Caio? caiofab.com.br/cursos. Aí, enter. Você cai aí, atrás de cada banner, tem um vídeo de 2, 3 minutos meu explicando o que eu vou entregar em cada um desses cursos. Vá lá e pegue o seu. Tanto quanto pegue agora o curso novo que eu estou oferecendo, que é o Poder dos Salmos. E, meu Deus, já tem gente que comprou tudo que eu entreguei. Eu entreguei já centenas de aulas de 18 a 20 minutos. Teve gente que já foi e arrematou tudo. Então eu estou gravando o que falta, o que resta. Do Salmo 90 ao Salmo 150. Eu já gravei o 91, vou gravar o 90.
e 2,93. Vamos embora até os 150. Está me dando muito prazer fazer isso e eu quero que você pegue o seu curso Poder dos Salmos. Eu quero também que o pessoal que trabalha comigo vá pegando o depoimento do pessoal que está fazendo o Poder dos Salmos, porque eles têm muita história legal para contar do que aconteceu dentro deles, da explosão de compreensão, de percepção, de devocionalidade lúcida e de força que eles adquiriram para viver e para vencer, em nome de Jesus. Eu desejo que Deus te abençoe. Amanhã eu volto com você no mesmo horário aqui na nossa plataforma. Não vá embora sem se inscrever. Se inscreva, é um clique, você não paga nada. Toque o sininho para ele badalar avisando os posts novos e deixe o seu like para o algoritmo dizer o pessoal gosta desse canal. Deixa a gente torná-lo mais visível para todo mundo. Tá bom? Essa é a razão. Um beijo para você e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.